dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Domingo, primeiro dia da semana, 9 horas da manhã. E nós estamos aqui reunindo a Igreja do Senhor Jesus para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. EBD Online é um projeto do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé. Sabemos que muitas pessoas não conseguem estar presencialmente nas classes, juntamente com os demais alunos e professores, estudando as Escrituras Sagradas na nossa EBD. Criamos, então, esta alternativa, que é um resumo, uma síntese do conteúdo que está sendo apresentado, ensinado, discutido, aprendido na sala de aula no prédio da nossa igreja. Convidamos você, quando possível, venha todo domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Temos várias classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos aqui vários alunos e professores estudando com mais profundidade, com um pouco mais de tempo também, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós estamos, neste tempo, estudando uma série de lições bíblicas falando sobre os personagens em torno da história da Igreja do Senhor Jesus, história que tem aproximadamente 2000 anos, começou com ele, Cristo, com os seus primeiros apóstolos e discípulos, e hoje você e eu, nós estamos aqui e continuamos escrevendo esta grandiosa e linda história, a história do povo de Deus. Nós vamos orar e depois estaremos compartilhando o conteúdo da revista para hoje, para este domingo. Senhor, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, estudando a Bíblia. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, poderosa e nunca volta vazia, mas sempre cumpre os propósitos que o Senhor tem. Obrigado pela Tua igreja reunida, estudando a Tua Palavra neste domingo. Que o Senhor esteja ministrando a cada vida, falando clara e profundamente a cada coração, fortalecendo, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Nos abençoe também, ó Deus, ao longo desse dia, durante o culto e as demais atividades, que seja um dia maravilhoso vivido na Tua presença. Domingo, o dia do Senhor, o dia que a igreja se reúne para o culto, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos. Amém. Nós continuamos compartilhando, então, esta série de lições. Nós estamos utilizando a revista Personagens ao Redor da Igreja. Esta revista, ela também está baseada, claro, na Bíblia Sagrada. Os textos, as histórias, tudo está narrado na Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. Aqui é a EBD Online, Escola Bíblica Dominical. E esta revista, ela é um resumo, uma síntese do livro escrito pelo pastor Dr. Tom Houston, com este tema também, personagens ao redor da igreja. Nós estamos trazendo alguns nomes, alguns personagens, estamos aprendendo com eles, mas é claro, não é possível trazermos todos os personagens, por isso nós estamos aqui apenas compartilhando alguns deles e os ensinos que eles podem trazer para nós, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual neste tempo. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela ultrapassa os limites do tempo. Nós estamos falando aqui de histórias registradas na Bíblia e que ocorreram há aproximadamente 2000 anos. Mas a essência da mensagem, o princípio da mensagem, está hoje abençoando a igreja e nos ajudando a crescer, nos ajudando a fortalecer no nosso relacionamento com Deus. Hoje nós estaremos observando um pouco sobre a vida de um casal, um marido e uma esposa. E nós, como falamos aqui no domingo passado, nós sempre podemos aprender com os bons exemplos
isto é, aquilo que alguém faz de bom, de positivo, de correto, e nós podemos e devemos imitar, mas também aprendemos quando as outras pessoas falham, quando as outras pessoas infelizmente erram, nós aprendemos o que não fazer, o comportamento que nós devemos evitar. É o caso do casal que nós vamos falar um pouquinho sobre este casal hoje. Ananias e Safira. Ananias e Safira em busca de honra, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. O nosso versículo-chave para o estudo bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Aqui está escrito assim: não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esta palavra tão dura foi dita pelo apóstolo Pedro para Ananias e Safira. Ananias e Safira. Este é o casal, personagens ao redor da igreja que nós vamos estudar um pouquinho sobre eles hoje. E ao estudarmos esta lição bíblica, falando sobre o casal Ananias e Safira, como está registrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 5, nós vamos aprender a tragédia que é e as consequências tenebrosas que trazem quando a pessoa decide mentir. Portanto, nós vamos olhar para Ananias e Safira e vamos ver como eles compactuaram com uma mentira, porque eles queriam receber uma honra na igreja. Eles queriam os holofotes, os elogios, eles queriam a aprovação da igreja. Mas para que eles conseguissem este objetivo, este propósito, eles combinaram, eles compactuaram uma grande mentira. Todavia, essa atitude hipócrita custou a vida dos dois. Os dois perderam a vida diante da igreja, os dois morreram fulminados pela ação do Espírito Santo de Deus, porque os dois combinaram uma mentira. E aquilo que nós acabamos de ler, Pedro dizendo: você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Este foi o grande problema, a marca registrada da história de Ananias e de Safira também. Esse mau exemplo nos faz refletir profundamente sobre a importância de falar a verdade e viver sempre a verdade, guiados pelo Espírito Santo de Deus, como homens de Deus e mulheres de Deus que nós somos. É muito bom aprender com o exemplo das pessoas que possuem um caráter como o caráter de Cristo. Mas, infelizmente, nós também aprendemos quando pessoas pisam na bola, quando pessoas não estão imitando a Cristo, mas estão imitando o mundo, estão imitando Satanás. É o que aconteceu com este casal, Ananias e Safira. Diante daquela igreja que estava presenciando as maravilhas, os sinais e os prodígios dos seus primeiros dias, com uma presença intensa e impactante do Espírito Santo de Deus, eles compactuaram com a mentira, porque tinham interesses pessoais, egoístas, maldosos, vaidosos. Eles queriam os aplausos, queriam a aprovação da igreja, mas para isso eles escolheram um caminho de pecado, o caminho da mentira. Isso nos serve de alerta para não nos comprometermos com erros semelhantes a estes. Nós não podemos perder o nosso caráter, não podemos entender, né, que Deus ficará feliz e que vai aprovar quando nós optamos por caminhos
escusos, desvirtuando a mensagem do Evangelho. Uma coisa importante também aqui da história de Ananias e Safira é que eles não estavam do lado de fora da igreja, eles não estavam no mundo, mas eles estavam dentro da igreja, eles faziam parte da igreja. Isso é importante também e é um alerta para nós. Ou seja, uma pessoa que está dentro da igreja não está imune aos ataques, às ciladas do inimigo. Por isso a Bíblia diz tantas vezes, vigiai, vigiai, vigiai e orai. A frase do pastor George MacDonald é interessante. Ele escreveu o seguinte: metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar de ser. Ou seja, a aparência que as pessoas apresentam representa muito mais motivo de infelicidade do que de alegria. Jesus, o Senhor Jesus, condenou a hipocrisia de alguns religiosos durante o seu ministério. Jesus sempre foi abordado por grupos que tinham interesses pessoais, que tinham segundas intenções, que queriam inviabilizar o ministério do Senhor Jesus. Várias vezes, Jesus, ele chamou esses grupos de hipócritas. Algumas vezes ele não chamava, mas ali no texto bíblico está claro que eles estavam agindo com hipocrisia. Por exemplo, Mateus 23, 27, Jesus vai dizer que estes hipócritas são como sepulcros caiados, ou seja, um túmulo onde o que está dentro é morto, por fora há uma tinta nova, brilhando, está bonito, limpo, mas por dentro tudo está apodrecido. Não há vida, não há nada de bom, não há nada de proveitoso. A palavra hipocrisia significa usar uma máscara, desempenhar um papel como se a pessoa fosse um ator ou uma atriz. E está vivendo um personagem, mas não é a pessoa propriamente. Não é real, não é verdadeiro, não é digno de confiança. É a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer as outras pessoas acreditarem que somos espirituais, quando na verdade não somos espirituais. Eu conheço várias pessoas assim. Você olha e acha que são pessoas espirituais, mas no fundo não são pessoas espirituais. Quando observamos o caráter, quando nós observamos o que falam, o que fazem, é muito fácil nós observarmos. A Bíblia diz, pelos frutos é possível conhecer. E algumas pessoas, infelizmente, vivem esta fachada. Uma fachada bonita, uma fachada bela, mas por dentro está tudo morto, está tudo podre, está tudo sujo por causa do pecado. Infelizmente. Por isso, nós conseguimos compreender melhor, por exemplo, quando Jesus contou a ilustração do joio e do trigo. Claro, ele estava falando sobre nós, ele estava falando sobre o seu povo, sobre a igreja. E ele estava dizendo que quando nós olhamos para uma grande plantação de trigo, muitas vezes há muito joio misturado, mas nós não conseguimos identificar, porque nós olhamos e o joio se parece muito com o trigo. A aparência desta planta, do joio, é muito semelhante ao trigo. E uma pessoa que não tem um olho técnico e muita experiência faz confusão, acha que tudo é trigo, quando na verdade tem trigo, mas tem também o joio misturado ao trigo. Hipocrisia disfarçada. A igreja primitiva estava praticando principalmente o amor, uma marca característica da igreja primitiva, o amor, assim como havia sido uma marca distintiva do Senhor Jesus, o amor. Por isso, as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e as pessoas pegavam o dinheiro, repartiam para que todos pudessem ter, para que toda a comunidade de fé fosse abastecida. Isto aconteceu por quê? Porque eles acreditavam naquele momento que o Senhor Jesus estaria voltando naqueles dias.
Eles estavam aguardando naqueles dias a volta de Jesus. Ora, se Jesus está para voltar, não há justificativa para termos propriedades, para termos fazendas, para termos muitos bens, porque ele vai voltar e tudo isso ficará para trás. Então eles vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens, apuravam o dinheiro, dividiam entre eles para que todos pudessem ter o suficiente, principalmente para comprar comida e roupa. Com esses recursos, então, aquela igreja vivia uma vida comum. Todos eram totalmente iguais, eliminando assim o problema da pobreza. A Bíblia diz, por exemplo, que um homem chamado Barnabé contribuiu generosamente. O contrário de Ananias e Safira. Eles até venderam a propriedade, mas eles mentiram acerca do valor, não entregaram o valor correto, e por isso essa mentira acabou tirando a vida dos dois, tirando a vida de Ananias e também de Safira. Ananias levou somente uma parte do dinheiro e a sua esposa Safira confirmou, afirmando que o valor era aquele. Eles tinham combinado essa mentira. O casal queria a honra da igreja e de Deus, né? Queriam um reconhecimento público da igreja, queriam até a bênção de Deus, porque eles depositaram diante de toda a igreja. A Bíblia diz que eles depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas aos olhos de Deus não havia nada de bonito, não havia nada de belo, muito pelo contrário. Obediência parcial significa desobediência. Obediência total significa adoração. E a palavra que é utilizada aqui no texto bíblico, a palavra reteve, só é usada no Antigo Testamento quando o povo de Israel ocupou a terra prometida. Lá diz que eles atacaram, tomaram a cidade de Jericó e era para dedicar todo o espólio a Deus. Todavia, um homem chamado Acã decidiu guardar alguns dos troféus para si, para a sua família, e o que aconteceu? Acã também pagou um alto preço. A Bíblia diz que eles mentiram e porque eles mentiram, eles foram mortos. O que aprendemos? Bom, eu quero fazer aqui algumas perguntas importantes a esta altura do nosso estudo bíblico de hoje. Qual é o lugar da mentira no seu coração? Pense. Oliver Wendell Holmes escreve o seguinte: o pecado tem muitos aparelhos, mas a mentira é o cabo universal que se ajusta a todos eles. O que em você revela falta de integridade? E mesmo depois de algum tempo de caminhada cristã, seus pés estão deslizando no pecado da mentira? O amor ao dinheiro seria a fonte de ser avarento e ter que mentir e enganar? Você tem agido com generosidade apenas para receber elogios da sua igreja? O que você tem retido que não é seu e pertence ao Senhor? Esta é uma pergunta muito importante, como está lá no livro do profeta Malaquias. Será que estamos mentindo? Será que estamos roubando? Sim. Todas as vezes que uma pessoa retém para si aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que pertence a Deus. Como Deus avaliaria você em relação à sua mordomia, à sua fidelidade quanto aos recursos e bens e bênçãos em geral que Deus tem proporcionado a você? O que no seu coração revela? O que no seu coração revela um cúmplice fruto de pecado? Quais mentiras você precisa imediatamente combater praticando a verdade? A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz: Satanás, o diabo, o inimigo, é o pai da mentira. Ponto 2. Hipocrisia desmascarada. O pastor e comentarista bíblico John Stott diz que o problema daquele casal, Ananias e Safira, era a falta de integridade. Esta palavra que significa ser integral, ser total, ser completo. Eles não tinham integridade, eles não tinham caráter. Eles não apenas eram avarentos,
mas eles também eram mentirosos, eles eram ladrões, eles eram enganadores. Estavam tomados por uma série de pecados, um conjunto de pecados. Queriam o crédito, o prestígio, queriam parecer aos olhos da igreja generosos, mas na verdade eles estavam tentando enganar a igreja e enganar a Deus também. O que aprendemos? Quando mentimos, quem achamos que estamos enganando? Pense, será que é possível enganar a Deus? Claro que não. Podemos enganar as pessoas, mas Deus sabe todas as coisas. O texto diz o seguinte: você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Quando mentimos, enganamos a nós mesmos, mas quando mentimos, nós estamos tentando enganar a Deus, mas não é possível porque Deus vê todas as coisas e Deus sabe de todas as coisas. Adolf Paul diz o seguinte: que fato horrível, um coração anteriormente cheio do Espírito Santo de Deus e que agora está cheio de Satanás. Infelizmente, foi o que aconteceu com este casal, Ananias e Safira. O crente deve estar consciente do poder do inimigo, deve estar sempre vigiando, orando e deve resistir a ele por meio da perseverança, por meio da fé. Como disse o pastor Luiz Saião, especialista em Novo Testamento, mentir para aparecer só causa sofrimento. 3. Hipocrisia condenada. Alexander Wright disse que eles enterraram Ananias e Safira num lugar chamado Alceudama, ao lado de Judas Iscariotes, o proprietário daquela propriedade. Ambos foram destruídos pela mesma fraqueza, o mesmo pecado da avareza, do orgulho cometido por Judas Iscariotes foi o pecado cometido por Ananias e Safira. A oferta hipócrita que eles colocaram aos pés dos apóstolos, a mentira, o conluio, o conchavo. Este casal também teve o mesmo fim que Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus, Judas Iscariotes. O desafio que temos para hoje é observarmos esse exemplo negativo de desonestidade, mentira, orgulho, hipocrisia, e não permitir que isso faça parte da nossa vida. A cobiça, a mentira. Não podemos cometer esses erros, porque as consequências virão e o alto preço que nós teremos que pagar quando nós caímos nesta esparrela. Somos levados pela mentira, pela desonestidade, pela hipocrisia, pela cobiça. A mentira foi punida e condenada naquele momento com a morte, como está escrito aqui na Bíblia. A falta de obediência custou caro para este casal. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que Jesus é a própria verdade, a verdade encarnada. O plano do casal era quase perfeito, mas eles não levaram em consideração que Deus vê todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Quantas pessoas buscam uma recompensa, mas uma recompensa enganosa? Pessoas que, às vezes, fazem da mentira um modo de vida, porque querem se sair bem. Não conseguem forças para viver praticando a verdade. Enganam para tirar vantagem. E nós precisamos estar atentos, porque o nosso compromisso como homens de Deus e mulheres de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, o nosso compromisso deve ser com a verdade, e não com o engano, e não com a mentira. A tentativa satânica de destruir e minar a eficácia do testemunho da Igreja por meio do engano de Ananias e Safira foi frustrada por uma dura, drástica e contundente disciplina divina. Deus quer que a igreja continue a ser o baluarte da verdade e da integridade. Não pode haver na igreja, portanto, lugar para a falsidade e para a hipocrisia.
Deve haver disciplina na igreja para que haja zelo, pureza e amor, que é o fruto do temor e do tremor da igreja diante de Deus, como também arrependimento, confissão e retorno à sensatez dos irmãos. É possível aprender muito com o casal Ananias e Safira, mas principalmente e basicamente que a mentira não compensa. Mais cedo ou mais tarde virão as consequências. Deus vê todas as coisas, sabe, conhece todas as coisas. A mentira tem pernas curtas, como diziam os antigos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo domingo, quando estaremos novamente juntos aqui para mais uma EBD Online. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o culto da manhã e à noite, às 19 horas, o culto da noite.